E aí, pessoal, beleza? Como eu tinha falado para vocês, eu vou gravar uma sequência de vídeos aqui explicando um pouco sobre o funcionamento do Arduino e o funcionamento da plataforma Tinkercad. Tá? Para facilitar vocês, a gente escolheu alguns projetinhos para a gente conseguir repetir na plataforma Tinkercad e vou explicar para vocês um pouco do funcionamento da plataforma e também um pouco sobre o funcionamento do Arduino, certo? Então a gente vai fazer as duas coisas juntos, integradas, tá bom? Voltando aqui para as telas, é o seguinte, eu tinha sugerido para vocês um, um sistema, alguns sistemas de controle, né? A gente tinha uma monografia de referência, uma monografia da Federal de Uberaba, de Uberlândia, não vou lembrar de cabeça, e lá tinha controle de temperatura, controle de vazão, controle de pH, mistura, enfim, tá? Eu estou mostrando para vocês aqui o circuito que eu bolei aqui para a gente fazer como simulação. Os circuitos propostos na monografia eles são circuitos um pouco mais complexos do que isso. Tá? Então a minha intenção hoje aqui é fazer uma etapa inicial para que vocês se ambientem aqui com o funcionamento da ferramenta e depois passar para fazer aqueles circuitos um pouco mais complexos. Tá bom? Então, pessoal, é o seguinte, eu peguei como exemplo lá um circuito de controle de temperatura que ele abordava o funcionamento de alguns motores que estavam ligados a bombas e toda vez que a temperatura do sistema passava de um certo valor, os motores eram acionados, se tinha uma circulação forçada e baixava a temperatura até um momento razoável, né? Eu vou tentar abrir aqui a monografia e vou mostrar para vocês o que eu estou falando. Tá? Então, repositório da UFU. Então, basicamente é o seguinte, ó. Abrindo a monografia aqui, esperar um pouquinho abrir. A gente tem algumas simulações, né? Algumas sugestões, melhor dizendo, de montagem, tá? Então, por exemplo, a gente tem um controle de vazão, né? Onde a gente tem um tanque que precisa ser misturado, aerado, uma bomba, tá? E um sensor de vazão, tá? E o circuito de controle de vazão, tá? O sensor de vazão, ele dá a informação para o circuito aciona ou não o sistema de bomba para fazer isso aqui funcionar, né, em circuito fechado. Esse aqui é o exemplo mais fácil que tem no material de apoio, né, que eu passei para vocês. E na sequência já vem o esquema de montagem do circuito, né, utilizando o Arduino. Tá? Então a gente tem o controle de vazão, a gente tem o Arduino, que aqui dentro já tem o software, né, de interpretar esses dados que está vindo do sensor de vazão e acionar, né, a bomba. E aqui a gente tem a placa de acionamento da bomba e a bomba em si, tá? Um motor de corrente contínua, tá bom? Eu decidi fazer, como exemplo aqui, o que está um pouquinho mais embaixo aqui, vou mostrar para vocês, ainda não é esse. Controle de temperatura, pronto. O que acontece? Eu tenho um tanque, tá? E dependendo da temperatura eu preciso acionar mais ou menos, né, um sistema de bombas aqui e manter, né, a temperatura num certo estágio. Tá? Aqui embaixo já tem aqui a sugestão de montagem, tá? Então, de novo, baseado em Arduino, eu tenho os sensores e eu tenho as placas de controle dos motores das bombas. Tá? Como eu falei para vocês, aqui é um pouco mais complexo. Eu não acho que vai ser produtivo a gente começar logo com um sistema tão complicado assim. Tá? A minha ideia é fazer uma abordagem bem mais inicial e apresentar também vocês a plataforma, o layout da plataforma Tinkercad. Tá? Então, pensando aqui nessa ideia de refrigerar ou controlar a temperatura pelo movimento de um fluido ligado a uma bomba, né, eu lembrei do sistema de eletroventilador.
Eu vou abrir aqui para vocês, acho que todo mundo conhece isso aqui, já abriu um cofre de motor de carro e já viu um ventilador desse ligado ao radiador do carro. Como é que ele funciona? Na hora que o motor esquenta, eu tenho um dispositivo que detecta esse aumento de temperatura. No caso do automóvel, é um sensor chamado cebolão, um sensor físico de dilatação de metal. E na hora que esse sensor dilata e fecha a corrente, o eletroventilador começa a funcionar. É um sistema bem simples, bem arcaico, né? Mas muito eficiente. Então, pensando que eu vou ligar um motor para acionar uma bomba de um fluido, que o ventilador nada mais é do que isso, se assemelha muito à ideia da montagem experimental aqui da literatura. Tá? Então a gente vai fazer exatamente isso. A gente vai bolar um sistema que, detectando a temperatura, decida se a temperatura está maior ou menor do que eu preciso e decida o acionamento ou não de um motor ligado a um ventilador. Certo? Então é basicamente isso. Eu já fiz um circuito aqui mais simples, né, para mostrar para vocês. Vou mostrar o circuito inteiro aqui para vocês, mas a gente vai fazer ele do zero, tá? Então basicamente é o seguinte. Vou apresentar os itens para vocês, tá? Então eu tenho aqui a placa de Arduino. Para quem não conhece o Arduino é uma plaquinha, né, de projeto livre, então qualquer empresa pode fabricar. Então tem N fábricas no mundo inteiro, então o Arduino é algo bem barato. Tá? Um kit de Arduino com sensores, com motores de passo, com a placa, ele está em torno aí de 120, 150 reais nos sites mais baratos. Tá? Então você tem a placa com várias entradinhas, várias saídas e entradas de alimentação, e eu consigo inserir um código, tá, em linguagem C para que ela consiga interpretar as informações de entrada e disparar informações de saída. Tá? Então o Arduino, para quem não conhece, ele é bem simples, é uma placa padrão, né, e muito adaptável. Você pode colocar N sensores, N dispositivos nele e que ele vai comandar. Tá? Então o Arduino é isso aqui. Voltando aqui para o circuito, a gente tem o Arduino e a gente tem o motor. O motor está alimentado por uma fonte de energia externa, tá? Então tem um positivo e um negativo. Tá? Só que o positivo e o negativo não está ligado direto. O negativo está aqui direto, mas o positivo ele tem um transistor no meio que vai permitir ou não a passagem aqui da corrente por ele até chegar no motor. Então esse aqui é um interruptor. Quando ele está fechado, a corrente passa. Quando ele está aberto, a corrente não passa, o motor não funciona. O que vai decidir esse funcionamento aqui, ou esse abre e fecha do transistor, é uma informação que ele recebe através da perna do meio, que está vindo da placa, do Arduino. Tá? Que informação é essa? A informação de ligar ou desligar. Em que situação? Aí vai depender do código que a gente colocar aqui dentro do Arduino, tá? E das informações que ele está recebendo externamente. Ele precisa de um sensor para receber informações externas, nesse caso aqui um sensor de temperatura. Tá? O que esse sensor faz? Ele consegue visualizar, né, a temperatura que está no ambiente e transformar isso aqui numa informação de voltagem. Tá? Então eu venho a informação de voltagem aqui, vai ser interpretado como temperatura pelo código. Dependendo do código, temperatura X está maior do que deveria, o código interpreta que está maior e manda um sinal para o transistor fechar e ligar o ventilador. Tá? O ventilador funcionando, a temperatura cai, o sensor detecta a temperatura que caiu, passa essa informação, o código manda uma nova informação agora para o transistor abrir e parar o funcionamento do motor. Tá? Então, é um termostato que aciona o motor. Certo? O funcionamento ele é bem simples e a gente vai fazer agora o projeto do zero, tá? E o código. Tudo isso usando a plataforma Tinkercad. Tá bom? Eu vou dar uma pausa agora para o vídeo não ficar muito grande e no outro vídeo a gente já começa a fazer o projeto em si. Beleza?
Valeu.